Eu já recebi essa pergunta, eu nem sei contar para vocês quantas vezes. Só hoje eu já recebi ela no YouTube e aqui também no Instagram, tá? Então a gente vê que é algo muito comum. A gente recebe essa dúvida também em balcão virtual. Então essa é para vocês anotarem, para vocês saírem daqui sempre sabendo sobre isso. Qual que é a pergunta então, gente, que eu recebo todo santo dia? Daphne, juiz indeferiu o JG para o meu cliente e eu vou desistir da ação. Eu tenho que pagar alguma coisa? Sim, gente. Olha só, é muito sério isso que eu vou falar para vocês. Isso é algo que precisa estar aí no rol das informações que você tem que passar para o seu cliente já no primeiro atendimento. Porque se você tem que deixar muito claro para o seu cliente, se de repente você analisa ali com ele, né, qual a situação financeira dele, e se você vê que pode ser que o juiz não defira essa gratuidade de justiça, ou se você acha que esse cliente está escondendo o jogo de você, não está falando exatamente quanto ele recebe, não está querendo trazer o imposto de renda e tudo mais. Eu sei que acontecem essas situações, até na última live que eu tive de quinta, né, que foi com a doutora Aline Alé, ela me falou sobre isso, que às vezes o cliente esconde o jogo. Ele tá ali, não quer falar muito bem quanto ele recebe e tal, porque ele quer forçar um pedido de gratuidade de justiça. Mas é muito importante que vocês tenham isso em mente, vocês consigam mostrar isso para ele. Tá? Olha só, se o juiz indeferir a gratuidade de justiça, a gente vai ter que recolher essas custas. E não adianta pedir desistência. Não adianta pedir desistência nem antes da citação do réu. Ainda assim, o responsável não se exime, não se exonera da responsabilidade de recolher essas custas. Isso é muito grave. É muito importante, doutores e doutoras, que vocês saibam onde localizar essas custas para poder fazer um cálculo, nem que seja por alto, para o seu cliente, tá? Mas é mais importante que seja por alto, que seja bastante específico, tá? Por quê? Quer ver uma situação que aconteceu há pouquíssimo tempo? O advogado distribuiu a ação, tá? Era uma ação que envolvia questão contratual. E aí, ele já recolheu de cara, no começo, R$9.000, tá? Aí foi feita ali a conferência das custas e, pasmem, ainda faltava mais R$8.000. Porque ele não soube fazer o cálculo da taxa judiciária. Porque quando a questão é contratual, o cálculo é diferente. Gente, sejam muito bem-vindos todos que estão chegando, tá? E eu tô aqui na última e mais importante pergunta de todas, que é: a JG foi indeferida. Se eu desistir da ação, eu não tenho que pagar essas custas? Não, você vai ter que pagar essas custas sim. Não importa se você está desistindo da ação, tá? É isso que eu estou te mostrando aqui agora. Então, vou voltar lá no meu caso. A parte já tinha recolhido R$9.000 e porque ele não sabia fazer o cálculo da taxa judiciária, ainda faltava mais R$8.000. E aí eu fico me imaginando, gente, eu me coloco no lugar do advogado. Eu fico imaginando, meu Deus, como é que eu falo agora para esse cliente, para essa pessoa, que ele tem que pagar mais R$8.000 no fim do ano, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição? Você pode aí estar trazendo uma ruína financeira para alguém, por falta de conhecimento, por falta de saber aplicar as regras, tá? Então, gente, custas processuais não são um mero detalhe. Custas processuais são extremamente importantes aí no seu processo, na sua ação, tá? Saber isso vai ser o grande diferencial para você conquistar a confiança do seu cliente, para você ter muito mais credibilidade. Esse cliente, pode ser que você contando isso para ele num primeiro atendimento, que ele decida não entrar com essa ação. Mas ele vai ter certeza que você é um ótimo profissional. E que além de ser um ótimo profissional, porque você conhece não só disso, mas do direito, né, de uma forma geral, você teve o cuidado, né, de pensar no patrimônio dele, de pensar na situação financeira dele, e não deixar ele em maus lençóis, em não ser, como eu digo, o portador das más notícias. Tá? Porque imagina você chegar, de repente, olha só, falta mais R$8.000.
Já teve inúmeras situações de eu certificar que faltava 20 mil reais, 15 mil reais. Então vocês imaginem, infelizmente, gente, as custas processuais do Rio são extremamente caras. São uma das mais caras do país. Então isso é sim muito importante que seja de conhecimento do advogado, tá? Para que ele possa passar isso com confiança, com transparência para o cliente, para ele não passar por essa situação. E você pode estar se perguntando, Daphne, você está tirando de onde isso que as custas são devidas mesmo que eu desista? Vamos lá. O artigo 20, tá, da Lei 3350 de 99, ele diz exatamente isso, tá? Eu vou até abrir ele aqui para vocês, que eu vou ler ele com vocês agora. E mais, além de estar previsto lá no artigo 20, né, da Lei de Custas, que é essa Lei 3350 de 99, existe um enunciado do Fundo Especial, do FET, né, que é o fundo aqui do Tribunal de Justiça, que é o seguinte, esse enunciado, ele simplesmente menciona o artigo 20, tá? E além de mencionar o artigo 20 da Lei 3350, ele reforça que a desistência não exonera a parte do recolhimento de custas. Tá bom? Esse enunciado é o enunciado número 24. Gente, o site da Alerj está fora do ar e eu não estou conseguindo abrir. Quem faz ao vivo passa por essas situações, né? Mas depois, se vocês tiverem essa curiosidade, pega lá a Lei de Custas, lê esse artigo 20, que ele fala exatamente isso que eu estou falando para vocês. É da questão da desistência, seja da ação e inclusive do recurso também, tá? Se você entra com recurso e desiste do recurso, você não tem direito nem a ser exonerado o pagamento, você vai ter que pagar as custas mesmo assim, e se você já tiver pago, você não tem direito à restituição do valor, tá bom? Mas eu quero dar uma dica para vocês aqui, porque é possível sim, nesse caso, se de repente o seu cliente foi intimado, tá? Teve essa JG indeferida, foi intimado e não tem condições de pagar essas custas completas, é possível se essa distribuição for cancelada, mas olha o detalhe, esse cancelamento ele tem que acontecer por decisão, tá? Não pode ser por sentença. Se ele for por decisão, você não precisa recolher a taxa judiciária. Você vai recolher só as demais custas e não vai recolher a taxa judiciária. Então, de repente, vale a pena você peticionar nesse sentido, tá? Ao invés de você peticionar pedindo a desistência da ação, você vai peticionar requerendo que a distribuição seja cancelada pela falta de custas por meio de decisão. Menciona, inclusive, isso, que é para que a parte seja exonerada do pagamento da taxa judiciária. E por que isso? Eu vou explicar para vocês, tem uma lógica. A taxa judiciária, ela é o recolhimento que é feito pelo serviço, pela prestação jurisdicional do juiz. Então, em tese, como é que funciona? Se você não teve uma sentença terminativa, é como se não tivesse acontecido essa prestação jurisdicional. Agora, se você tiver uma sentença, mesmo que seja de desistência, aí não é entendido mais dessa forma. É como se o processo tivesse encerrado aquele ciclo ali, tá? E aí teve prestação jurisdicional, aí as custas são devidas de forma completa. Então, pega essa dica para você, pelo menos, não ter que pagar a taxa judiciária nesse caso.